Olá, hoje o Aqui Acontece recebe uma pessoa que faz parte da política, da vida educacional e empresarial de Laçãs. Recebemos com prazer Paulo Elias. Olá, Madalena, olá a todos que acompanham aqui o Aqui Acontece. É uma satisfação estar sendo recebido por vocês e essa página tão conceituada aqui na região. Empresário, professor, ex-prefeito, quem é Paulo Elias por trás desses títulos? Paulo Elias é um lutador, é uma pessoa que tenta promover o bem, o trabalho visando o bem das pessoas, visando o bem da minha família, visando o meu bem também, naturalmente, visando o bem da região, visando o bem do meio ambiente. A ideia é essa, é tentar promover o bem. Como começou a sua história em Laçãs? Eu cheguei a Laçãs em 1997. Como eu já falei para você anteriormente, Madalena, agora falo com os espectadores aí da página. Eu sou professor e vim para Laçãs a convite do saudoso Pedro Paulo, uma figura conhecidíssima na região e especialmente em Laçãs, e vim para atuar como professor em Laçãs. Isso em 1997, já se vão 28 anos. Professor de História, isso. Excelente matemática, que nós sabemos. Casado com uma professora. Sim, professor de História. Eu vim para trabalhar, para lecionar História, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, lá na Escola Carlos Chagas, que é a escola que eu estou até hoje, graças a Deus. Minha esposa, a Marlene, a conheci em Laçãs, ela é laçancense, eu não sou nascido em Laçãs, mas eu vim e conheci na escola, e lá nós nos envolvemos, acabamos casando, graças a Deus, somos casados há 25 anos. E como foi esse amor por Laçãs que transformou Paulo Elias, professor, em prefeito, e que deixou marcas, porque Laçãs tem a marca de Paulo Elias? O norte de Minas é apaixonante, né? E Laçãs também, apaixonante Laçãs. A gente chega para Laçãs para um trabalho de professor. Inicialmente, dava sexta-feira, eu tinha uma pressa de ir embora, eu morava por Velo na época. E depois vai familiarizando. O povo de Laçãs é um povo acolhedor, é um povo bom, é um povo caridoso. E aí o trabalho, a proximidade com as pessoas, e as pessoas vão te prendendo nelas, né? Cria laços. Isso, vão criando laços de amizade e depois de compadres, alguns compadres, algumas comadres, e aí você vai para a igreja e cria laço com as pessoas da igreja, e na escola cria laço com as pessoas da escola, e acabei casando também, constituindo família. E Laçãs hoje, eu sou nascido em Genipapo de Minas, mas Laçãs hoje é a minha terra, é onde eu vivo, é onde eu moro e é onde eu pretendo ser enterrado. De Genipapo de Minas para Laçãs, e hoje se considera um laçancense. Laçancense, especialmente um norte mineiro, né? Que eu amo esse norte de Minas, que é uma coisa maravilhosa. Como foi essa transição de 8 anos, né, à frente da prefeitura, retornando para a escola, e um pouquinho daquilo que você deixou, porque existe um legado. Existe uma Laçãs antes de Paulo Elias e uma Laçãs pós-Paulo Elias, onde 80% de aprovação está ali. A marca de Paulo Elias está ali. Quando a gente chega, Madalena, para assumir a prefeitura de Laçãs, nós assumimos a prefeitura com muitas dificuldades. Estava vindo de um momento difícil, a ex-prefeita Cleia lutou muito para reorganizar a casa e conseguiu entregar mais ou menos organizada, mas com muitas dificuldades. E ali nós tivemos que assumir com muita coisa, reorganizar muita coisa. Quando nós assumimos, nem frota tinha de veículos. Tinha uma frota sucateada, máquinas sucateadas, situação muito difícil. E nós fomos organizando isso com muito trabalho. O primeiro mandato, inclusive, a gente não conseguiu mostrar para a população muita coisa, mas nós mostramos gestão e as pessoas acreditaram. Tanto acreditaram que nós fomos reeleitos, né? Fomos reeleitos em 2020, por causa do trabalho, em função de tudo que as pessoas viram e principalmente da maneira com que eles viram que a gente tratava as pessoas.
se a gente tem uma coisa que a gente cuidou, foi de tratar bem, de cuidar bem das pessoas, de respeitar as pessoas, de não ter perseguição política, de não ter corrupção. A gente tentou trabalhar nessa linha e as pessoas souberam reconhecer isso. A gente trabalhou um primeiro mandato sem tantas obras, algumas obras importantes, mas nem tantas obras, mas de muito trabalho de organização. E aí viemos para o segundo mandato já mais preparados, com a casa arrumada. Aí sim, nós conseguimos realizar uma série de obras e algumas obras importantes para Laçãs, que nós... Destaca uma para a gente. A gente construiu, eu vou destacar uma obra que eu acho muito importante, talvez nem pelo valor, vou falar de duas, nem pelo valor, mas por causa da importância dela. Nós tínhamos um bairro em Laçãs, chama Barreiro, nós temos um bairro em Laçãs, chama Barreiro. E por aquele bairro, uma grota cortava aquele bairro. Lá não tinha pavimentação e corria esgoto lá a céu aberto, água de chuva a céu aberto, pessoas caíam naquela grota, pessoas jogavam lixo ali. Nós conseguimos fazer a canalização, hoje colocamos pavimentação por cima, hoje está totalmente diferente, dando dignidade para aquelas pessoas. Não é a obra mais cara, mas é uma obra que eu considero importantíssima para o povo e para a nossa gestão. E uma outra obra que eu considero importante é da nossa reforma da Casa da Melhor Idade de Laçãs. Eita, que maravilha. Nós temos da hoje, posso considerar, Madalena, que é uma pousada para os nossos idosos. Nossa, que bacana. Muito bem, eles são extremamente bem cuidados, a casa tá linda, os móveis novos, guarda-roupa para todo interno, enfim, a casa renovada, a cozinha, refeitório, enfim. Não é a obra mais cara, mas é uma obra marcante. Tem um monte de obras muito maiores do que essas. Mas essas eu considero que marcou para mim. Eu, particularmente, sou suspeita de falar de saneamento, porque eu acho que deveria ser mais investido em toda a região, não só em Laçãs, mas eu falo por outras regiões, porque o saneamento básico ele dá dignidade. E a gente ainda tem um problema para ser resolvido em Laçãs, porque embora nós tenhamos canalizado essa grota que eu te falo, mas nós não temos rede de esgoto em Laçãs. Então é um problema que a gente precisa militar e precisa lutar e trabalhar para caminhar nessa linha. Mas então, visando essa gestão do segundo mandato, Deus abençoou que a gente conseguiu fazer um trabalho bom. Sim. A gente conseguiu, e aí fomos para as eleições com o nosso sucessor, que é o prefeito atual, Atos. Graças a Deus a população nos acolheu novamente, votou no nosso candidato, o prefeito está lá, enfim. E aí eu retornei para a escola. Eu sou professor, desde 1994 eu sou professor, já tem mais de 30 anos. E seria o meu caminho natural. Eu até recebi um convite, na época, do deputado federal Mário Eringer, que seria para a assessoria dele. Só que, por questões de previdência e de aposentadoria, eu optei por permanecer na escola. Aí, eu, inclusive, retornei para a escola, estou na escola, estou feliz na escola. Acho que eu posso contribuir com a escola também. Só que o deputado me convidou para prestar um serviço para ele. Então eu tenho feito um trabalho menor, um trabalho pequeno, mas tenho feito um trabalho com o deputado também. E como é conciliar essa vida professor, empresário, com a missão de também estar ali no meio político, ajudando a melhorar? Gente, como professor, eu estou em contato permanente com as pessoas, né? Com pais, com alunos, com colegas de trabalho. Então tem esse contato permanente. A gente continua mantendo um contato menos estreito um pouco, mas com a equipe de gestão, com o prefeito, sempre que eu preciso eu faço contato, mando mensagem, a gente conversa. Embora hoje a rotina dele é mais difícil, então é mais difícil de estar conversando todos os dias, né? Sim. A gente continua. E eu continuo da minha vida normal, de ir à igreja aos domingos, de ir para o trabalho, de almoçar na casa da sogra. Continuo aquela vida normal, de vez em quando passo na feira visitando as pessoas e estamos seguindo a vida normal, trabalhando. Eu trabalho na escola de segunda a quinta, eu tenho a sexta, sábado e domingo de folga, que é quando eu faço os meus trabalhos relacionados à assessoria e os meus trabalhos relacionados à empresa que agora nós estamos tocando. E quais foram os maiores desafios que o senhor enfrentou? Assim, e o que aprendeu com eles nesses desafios? Gestão é uma coisa muito difícil, Madalena. Talvez as pessoas que não estiveram... Eu digo que todo cidadão deveria ser prefeito de uma cidade por pelo menos um ano, para entender o que é aquilo ali. Hoje, eu tenho um respeito muito maior por aqueles que me antecederam do que eu tinha até eu entrar como prefeito.
porque hoje eu sei da luta que é, do trabalho, do sofrimento que é ser prefeito. É luta, é sacerdócio. Então, o desafio maior é você, principalmente numa cidade pequena, é você conseguir atender a todos e, sobretudo, fazer aquilo que é necessário. Porque o que acontece? A jornada de um prefeito ela é muito extensa, é muito longa, é muito difícil. Só que as pessoas em cidades pequenas, elas querem falar com o prefeito. Gostam de ver o prefeito. Elas querem falar com o prefeito. Às vezes tem uma situação que o próprio secretário poderia atender, mas elas querem falar com o prefeito. E aí, o desafio... Eu digo que essa vontade de falar com o prefeito é sensação de pertencimento. Porque cidade de interior traz isso. Você tem acesso ao prefeito, você se considera pertencente daquela gestão. Exatamente, exatamente. E aí o prefeito tem que entender que ele não vai conseguir solucionar todos os problemas, mas que é fundamental que ele fale com todos, que ele dê a satisfação, dê a resposta, dê o feedback. Ainda que não seja o que a pessoa espera, mas a pessoa reconhece cuidado quando você fala com ela. Mesmo que você não consegue atender, mas ela reconhece que você está cuidando dela. Verdade. Então isso é muito importante. E nas cidades pequenas, tem os desafios normais de cidade pequena, que é o transporte em saúde, que é o transporte escolar, que é a falta de recurso, que é o orçamento curto para muita despesa, enfim. Não ter o hospital ali, você tem que levar para fora, não ter o tratamento da hemodiálise, o tratamento da oncologia, que é longe. E no caso específico nosso, La Sança é muito grande, do ponto de vista de território. Então o que acontece? Você tem que fazer o transporte escolar de menino que está a 80 quilômetros da sede. Você tem que buscar pessoas para trazer, para fazer hemodiálise, que está a 70 quilômetros da sede. Enfim, então, são um monte de... La Sança tem um outro desafio importante. La Sança tem o Rio das Velhas, que corta o município, e nós temos 3 balsas que ficam a cargo do município tomar conta. É muito difícil, o balsa quebra, as pessoas ficam isoladas. É uma situação de muita luta, de muito sofrimento. Mas, graças a Deus, em todos os aspectos, a gente conseguiu avançar e avançar um pouco. Retornei, encerramos o mandato, eu tenho a consciência que a gente não fez tudo o que precisava, não fez tudo que a população de La Sança merecia, mas fizemos o possível. E isso me dá tranquilidade, isso me faz dormir com tranquilidade. E o senhor acredita que ainda tem muito para contribuir? Porque eu acredito que Paulo Elias tenha muito para contribuir com a vida pública. Eu falei que eu sou um homem do norte de Minas, e eu amo esse norte de Minas. A maneira que o norte de Minas precisar de mim, eu vou estar pronto para servir. Então o ciclo não foi encerrado? Não está encerrado o ciclo. Eu sou jovem, eu tenho 51 anos, e eu acho que eu tenho lenha para queimar. Vamos ver o que o futuro nos reserva, o que Deus prepara para a gente em termos de futuro. Hoje eu estou atuando na escola, estou com a minha atuação na assessoria e estou com a minha atuação com a PEC Mídia, que é uma empresa de publicidade em painéis de LED. Estamos com um painel instalado em La Sança, um painel instalado em Pirapora. Particularmente eu amei o nome, gente, PEC Mídia. Sigam lá no Instagram e fiquem por dentro de tudo que acontece aí. Estou muito feliz, graças a Deus, as coisas estão andando aqui em Pirapora, estão andando em La Sança, e já estamos planejando futuramente expandir para mais uma cidade, estamos nos organizando para isso. Então, hoje eu estou muito ocupado, tenho muita ocupação. Mas o que tiver reservado para a gente em termos de futuro, se for na política, se não for, se for no mundo empresarial, enfim, estou pronto e preparado. Que política, né, gente? Porque nós merecemos mais pessoas como Paulo Elias envolvidas na vida pública. Quero te agradecer, foi um bate-papo rápido, ressaltando que o Aqui Acontece terá mais um momento com Paulo Elias, em breve, onde falaremos sobre a história, porque Paulo Elias tem história. Obrigado, Madalena, obrigado à página, muito feliz por estar fazendo parte dessa sua história também aí na página. Deus abençoe vocês todos, a equipe toda, e eu fico muito feliz de estar podendo falar um pouquinho para um instrumento, para uma página tão importante, tão conceituada aqui no Norte de Minas.